Olá, eu sou a Deb, criadora do Jornada Vegana, e tô aqui em mais um vídeo da nossa série de aromaterapia para falar hoje sobre um óleo que, gente, ele realmente tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Ao longo desse vídeo vocês vão entender um pouco mais por que eu amo esse óleo essencial. É um amor realmente diferente. E olha que eu amo muitos outros óleos, mas esse é realmente um óleo que mexeu com as minhas emoções e por isso, como eu não poderia fazer diferente, esse vídeo não vai ser curtinho, já começo avisando, porque vai ter muita informação. Só que o tipo de informação que eu vou dar nesse vídeo vai sofrer um acréscimo. Geralmente, se você acompanha as séries, essa série, você sabe que eu faço um vídeo mais focando na parte química, mostrando artigos científicos, eu me pauto muito naquilo que a gente pode comprovar. Mas esse óleo, por ser muito utilizado por mim, ele me permite falar das propriedades energéticas, das propriedades mais sutis dos efeitos que ele traz. Então, além daquela parte toda mais científica que eu sempre faço nos vídeos, vou deixar link de muitos artigos científicos sérios feitos aqui na descrição. Eu também vou falar sobre as minhas impressões, as minhas percepções sobre os efeitos do óleo essencial de gerânio. E sempre que isso acontecer, eu vou falar para você que é uma impressão minha, para que a gente em nenhum momento misture a opinião com o estudo científico, a percepção pessoal com comprovações, tá bom? Então, primeiro ponto, se você puder no final do vídeo, confere aqui embaixo os links que eu vou deixar para que você veja os artigos se você tiver curiosidade de estudar mais. Bom, tá aparecendo aí na sua tela a foto desse óleo essencial da Aquinaria, o óleo essencial de gerânio. E o nome científico desse óleo essencial é o Pelargonium graveolens. É sempre importante a gente saber o nome científico do óleo essencial que a gente está comprando, porque existem mais de 200 tipos de gerânio e muitos outros tipos de gerânio também podem ter o óleo essencial extraído. Então, na hora de você comprar o seu óleo essencial de gerânio, verifique o nome para ver se é esse que eu estou falando ou se é um outro. E aí vale a pena fazer a pesquisa das propriedades do seu olhinho essencial. O gerânio ele é cultivado em muitos países e muitos países fazem esse óleo essencial. Gente, não repara porque hoje eu tô com uma cola gigante aqui do meu lado, porque esse óleo é tão rico em detalhes que eu não quero pular nenhum item, nenhuma propriedade dele. Então eu fiz aqui um papel gigante para não esquecer nada. Mas ele é produzido na China, no Egito, na Ucrânia, Marrocos, Índia e também na África do Sul. Sendo a África do Sul um país que produz muito óleo essencial e lá, dependendo da região onde nasça o gerânio, ele vai ter um nome diferente, características diferentes. Em relação ao aroma, porque eu sei que muita gente não conhece o aroma desse óleo essencial, tem uma curiosidade, e aí eu já vou entrar depois num assunto mais polêmico aqui, que é que o óleo essencial de gerânio, ele tem um aroma muito floral, assim, bem floral mesmo. Ele é doce e também, gente, ele é muito intenso. Algumas pessoas vão ter verdadeira repulsa ao sentir esse aroma. Eu já vi muitas pessoas que falam, nossa, nem pensar, isso vai me dar dor de cabeça. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês que já começa a ser referente à energia desse óleo essencial. Não é científico, tá? Essa explicação é uma explicação energética. Como você vai perceber ao longo aí desse vídeo, esse óleo essencial, ele traz muito a questão feminina, a energia feminina. E ele vai trabalhar no campo mais energético questões com a figura materna, questões da energia feminina, e muitas pessoas vão ter uma resistência a isso. Ou por elas estarem muito desequilibradas, mais voltadas para a energia masculina, ou por elas terem questões mal resolvidas,
ou traumas com a figura materna, elas vão recusar esse óleo e vão colocar a culpa no aroma. Eu fui uma dessas pessoas que não gostou muito do aroma de primeira, mas o que acontece? Esse não é um óleo essencial que você inicia a sua jornada na aromaterapia. Quando a gente pensa em fazer terapia com óleos essenciais, a gente tem óleos mais indicados para o início, que vão quebrar certos bloqueios, certas barreiras, que vão ser mais aceitos pela maioria das pessoas, e depois a gente vai aprofundando nos óleos essenciais. Então você vai encontrar diversos óleos essenciais, e na minha opinião tem dois, que são dois que eu utilizo bastante, mas que eu percebo que tem muita resistência, que seria o óleo essencial de gerânio e o óleo de cedro. Porque são óleos que mexem com uma parte sutil referente o gerânio à mãe e o cedro ao pai. E como a gente tem questões a resolver em relação aos nossos pais. Muitas pessoas, por exemplo, ao sentirem o aroma do cedro, falam que tem um cheiro de cigarro, cheiro de coisa velha, e tem uma repulsa. Mas conforme você vai trabalhando e avançando terapeuticamente na aromaterapia, você vai quebrando as resistências. Como eu disse, esse óleo essencial, de primeira eu não gostei. Eu falei, nossa, eu nunca vou usar esse óleo essencial. E hoje eu utilizo quase todos os dias. É um dos óleos essenciais que eu coloco no meu difusor pessoal. É um dos óleos essenciais que eu gosto de passar na minha pele, diluído em óleo vegetal, e que eu recomendo muito para todas as mulheres, principalmente devido aos efeitos que ele tem especificamente para mulheres. Então, o aroma dele é bem característico. Ele lembra um pouco rosas, mas ele é muito forte. E aí, qual é a dica? Se você está começando nesse universo de aromaterapia, eu não indico que ele seja o seu primeiro óleo. Apesar de você conseguir notar inúmeros benefícios, como eu vou falar aqui. Começa com de lavanda, com de menta, que são óleos mais aceitáveis para a maioria das pessoas, e depois você avança para ele. E o que fazer se você já comprou e não gostou do aroma e está aqui assistindo para ver se consegue aí se adaptar? Calma, guarda ele um pouquinho, conserva ele numa caixinha fechada, longe de luz, umidade, que mais na frente, utilizando outros óleos essenciais, você vai aprender a gostar desse aroma, assim como eu gostei, assim como eu aprendi. Então essa é a minha dica inicial. Esse é um óleo bem forte e trata muitas questões emocionais. Então é comum que muitas pessoas tenham uma certa rejeição num primeiro momento, mas essa rejeição é muito importante ser vencida, né, ser quebrada, e com o passar do tempo a maioria das pessoas que apresentam uma rejeição inicial, elas vão amolecendo e conseguindo utilizar sem nenhum sofrimento esse óleo essencial. Bom, vamos falar de princípio ativo então. Voltando para a parte científica, a gente pode destacar aqui alguns princípios ativos presentes nesse óleo essencial de gerânio. O primeiro princípio ativo que eu vou destacar é o linalol, que é um importante bactericida. Ele é ansiolítico, ele é cicatrizante, anti-inflamatório e também, gente, antidepressivo. Eu falei sobre esse princípio ativo lá no primeiro vídeo de óleo essencial, que é o segundo dessa série, que foi sobre o óleo essencial de lavanda. E o linalol, ele também está presente numa boa quantidade aqui na composição desse óleo essencial, e ele tem esses efeitos sobre o nosso corpo. Então é muito interessante que você dê uma pesquisadinha a mais para saber mais sobre o linalol. Outro princípio ativo é o citronelol. O citronelol está presente aqui, ele também vai conferir um aroma mais floral, e você já deve ter aí uma certa semelhança com a palavra citronelol. Por quê? Você deve associar o citronelol com a citronela. Citronela é uma planta, né, muito utilizada como repelente. Então é comum
ter repelentes para passar no corpo de citronela, tem vela de citronela, tem incenso de citronela e a gente associa muito a ação repelente. Esse vai ser a principal ação que eu vou destacar aqui da citronela, do citronelol, mas tem outras ações também. Isomentona, gente, como você pode ver aí, o mentona tem a ver com mentol, vai ser um excelente analgésico e também um vasodilatador. Se você viu o vídeo de menta piperita ou de hortelã-pimenta, né, como é popularmente chamado, você sabe que o mentol é muito poderoso na questão respiratória, ele vasodilata, broncodilata, então chega mais sangue, chega mais ar no nosso corpo e é um excelente analgésico. O que confere também uma ação analgésica para esse óleo essencial. E eu deixei por último a cereja do bolo, que é o geraniol. O geraniol é um princípio ativo que torna esse olhinho super especial. E aí eu vou falar para vocês o que o geraniol faz. Dentre todas as coisas que eu quero destacar, é a ação repelente junto lá com o citronelol, ou seja, esse óleo vai ser um excelente repelente natural. Lógico que não é para usar puro, sempre diluir, mas vai ser antifúngico. Eu vou deixar aqui também no box de descrição um artigo científico que mostra a eficácia do geraniol contra a cândida, que é um fungo. Então vai ficar aqui embaixo. Ele é gastroprotetor, também vou deixar aqui embaixo um artigo científico falando sobre isso. Ele é bactericida, antioxidante, cicatrizante. Gente, o geraniol, ele dá uma relaxada, ele dá uma diminuída na ansiedade, ele funciona também como um analgésico. Então, assim, tudo de bom. E geraniol está muito presente nesse óleo essencial de gerânio. É o princípio ativo que eu quero dar destaque hoje. E agora que você já sabe os princípios ativos, os principais, vamos falar sobre um assunto mais energético agora. E também científico, porque aí a gente mistura um pouquinho as duas coisas. Mas a parte científica terá aqui embaixo um artigo falando sobre o quanto ele atua. Tem um artigo muito interessante falando como ele atua na produção de estrogênio, hormônio feminino, em mulheres na menopausa ou entrando aí na menopausa. Ele aumenta a produção de estrogênio. Mas vamos lá, esse óleo essencial é conhecido como o óleo da mulher, o óleo da feminilidade. E isso, gente, diz muito respeito à ação hormonal que ele exerce no nosso corpo, que é semelhante aos hormônios femininos que geram efeitos contra a depressão, que são calmantes, relaxantes, sedativos. E isso tudo é muito importante para controlar os sintomas da TPM. Então ele é fundamental para as mulheres em fase menstrual, né? Ao longo aí da vida das mulheres, a partir da primeira menstruação até a última, e ele também vai ter esse efeito positivo nas mulheres que estão na menopausa, com uma desregulação hormonal, com uma baixa de estrogênio, ele vai auxiliar, ou seja, ele é um óleo para acompanhar a mulher ao longo da vida. Então, agora eu vou te explicar, essa parte que eu falei agora foi uma explicação científica, vou deixar um artigo aqui, como eu falei, embaixo. Ele é muito bom para cólicas menstruais, mas isso eu vou falar mais adiante. E agora eu vou entrar num assunto mais energético. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de um símbolo chamado Yin Yang, que é um símbolo que fala muito para todas as terapias holísticas de um princípio que nas terapias holísticas a gente lança a mão, que é o princípio da polaridade. Esse símbolo do Yin Yang mostra um equilíbrio entre as polaridades. Você tem uma parte branca com um pontinho preto e uma parte preta com um pontinho branco. Eu poderia passar aqui muito tempo explicando
essa figura, porém, de forma bem resumida, eu vou dizer que nós somos compostos por polaridades que são opostas e complementares ao mesmo tempo. Com isso, eu não estou dizendo que nós somos feitos de certo e errado, nem de bem e de mal. Esquece isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando da natureza que compõe isso que a gente chama de ser humano. E tudo ao nosso redor, segundo as tradições mais esotéricas, as tradições orientais. Então, vou te explicar mais ou menos esse conceito e eu vou encaixar a explicação no óleo de gerânio, porque ele tem tudo a ver com isso. Você olha para o período de 24 horas no nosso planeta. Uma parte desse período a gente vai chamar de dia, outra parte a gente vai chamar de noite. Percebe que são dois opostos, mas que eles são complementares, que um é importante para o outro e que em determinado momento a gente não vai saber exatamente quando é dia e quando é noite. Geralmente ali no amanhecer, em que a noite está indo embora e o dia está chegando, e no entardecer, onde o dia está indo embora e a noite chegando. Esse seria um exemplo muito bom para a gente explicar polaridades opostas e complementares. Então, quando um chega no seu auge, o outro começa a surgir. E aí a gente tem um equilíbrio. E onde eu quero chegar com tudo isso? Nós somos esses seres também polares, com polaridades opostas. Então, dentro de cada ser humano, a gente vai ter aspectos de luz e sombra, de alegria e tristeza, de expansão e contração. Um exemplo físico para você ter noção do que eu estou falando. Puxa o ar profundamente aí. Percebe que as suas costelas vão expandindo, que você tem uma expansão da sua caixa torácica? E agora, soltando o ar, solta todo o ar que tem aí no seu corpo. Percebe que você faz um movimento de contração, que você vai diminuindo? E que em determinado momento, quando você atinge o máximo de expansão, você começa a contrair. E o oposto também, né? Quando você atinge o máximo de contração, você começa a expandir. São polaridades opostas, expansão e contração, porém complementares. E é o equilíbrio disso que promove a saúde. Uma pessoa que respira expandindo mais do que contraindo, ela vai ter uma desarmonia. E o oposto também. Então, dentro de cada um de nós existe a natureza feminina e a natureza masculina. E isso não tem nada a ver com gênero. Não tem absolutamente nada a ver com gênero. E sim com a natureza yin e yang. Vivemos numa época em que a natureza feminina ela tem sido muito reprimida. Isso acontece por diversos motivos, principalmente por uma cultura machista que já existe há muito tempo, pelo patriarcado, né? Então, quando a gente é criança, a gente às vezes escuta frases que podem não ter sido ditas pra gente, mas sim pra outra criança, como: você é um rapazinho, se comporta como homem, ou isso é coisa de menininha. E todas essas afirmações vão reprimindo a nossa natureza feminina. Isso acontece em homens e em mulheres. E aí entra a história do óleo essencial de gerânio. Como nós vivemos numa sociedade que reprime os aspectos femininos, os aspectos da natureza feminina, a gente tem um desequilíbrio. Geralmente, a maioria das pessoas vai ter a natureza masculina mais proeminente do que a feminina, tanto homens quanto mulheres. E qual é o ideal? É o equilíbrio das duas coisas. O óleo essencial de gerânio, ele vai promover um equilíbrio entre essas duas forças, aumentando a nossa conexão com o feminino, o que nem sempre é algo simples, nem sempre é algo fácil. A natureza feminina, ela é mais receptiva, ela é mais flexível. Já a natureza masculina, ela tem um aspecto mais de doar e de enrijecer, enquanto a natureza feminina
tem um aspecto mais de receber e ser maleável, ser flexível. É muito comum você encontrar homens extremamente rígidos, porque eles estão com a parte masculina muito elevada e a feminina quase zerada. A gente nunca tem zerado um ou outro, mas existem discrepâncias muito grandes. Eu, como fisioterapeuta, eu trabalho com pilates, eu vejo muito isso. As mulheres geralmente são mais flexíveis que os homens. E as mulheres que não têm muita flexibilidade, você percebe na forma de agir, na leitura corporal, traços muito mais masculinos. Esse óleo, gente, como ele trabalha os aspectos femininos, ele vai ser ideal para fazer esse equilíbrio, que para algumas pessoas vai ser muito difícil, porque a maioria das pessoas hoje vive nesse desequilíbrio onde o masculino está muito aumentado e o feminino muito reprimido. E isso é extremamente importante para as mulheres, porque a gente precisa se conectar com essa energia feminina para resgatar muitas coisas que a gente vai abandonando. E eu vou falar isso mais no final, vou entrar em detalhes de como ele atua no nosso emocional, aí especificamente para as mulheres. Vou contar a minha experiência com esse óleo. Mas só para vocês entenderem, qualquer terapia holística vai trabalhar para gerar um equilíbrio entre as polaridades opostas e complementares, porque você precisa de firmeza, mas também de flexibilidade. Se você só for flexível, você não consegue concretizar as coisas. Agora, se você só for rígido, você se quebra com facilidade e também não concretiza. E esse óleo trabalha muito questões assim energéticas e vai apresentar aí uma ação sobre a natureza feminina, tanto em homens quanto em mulheres, mas principalmente nas mulheres. Bom, vamos voltar aqui aos efeitos terapêuticos. Eu vou te falar o que esse óleo é capaz de promover no nosso corpo e eu vou deixar no box de descrição artigos que embasam esses efeitos terapêuticos que eu vou citar agora. Bom, ele é analgésico, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, ele é antifúngico, como eu falei, ele é adstringente. Gente, ele é fundamental para quem tem problemas de oleosidade excessiva. Ele é maravilhoso para fazer uma limpeza da pele e dar um viço que é surreal de maravilhoso. Você vai ficar com a pele muito bonita se você usar um tônico facial feito com óleo essencial de gerânio. Bom, ele é calmante, ele é antidepressivo, ele é ansiolítico. Como eu falei, ele é um ótimo controlador hormonal, tanto para TPM quanto para menopausa. Ele funciona também como repelente. Tem um artigo científico que vai mostrar que ele é hipoglicemiante, ou seja, que ele ajuda aí no combate à diabetes. Eu vou deixar aqui embaixo. Tem outro artigo científico que mostra o efeito hipotensor desse óleo essencial. Então, para quem tem pressão alta, ele é muito bom. E ele é um neuroprotetor. Também vou deixar outro artigo científico aqui embaixo para você dar uma olhadinha. E é interessante a questão de ser neuroprotetor, porque muitas doenças que atingem as pessoas com mais idade têm a ver com essa questão dos neurônios ficarem desprotegidos, dos neurônios serem afetados. E tá aí o exemplo da doença de Alzheimer. Eu falei sobre isso no óleo essencial de alecrim, mas esse óleo essencial de gerânio também é um neuroprotetor muito interessante. Confira aqui embaixo o artigo científico que fala mais sobre isso. Bom, a gente tem 3 formas de utilizar esse óleo essencial. Como eu sempre falo, a gente pode utilizar pela ingestão, inalação e uso tópico. Eu nunca vou indicar para vocês a ingestão, porque eu acho que isso deve ser feito com muita cautela e ainda assim observando cada peculiaridade da pessoa que vai fazer a ingestão. Então você precisa ter um profissional de saúde capacitado te acompanhando para orientar. E não indico fazer ingestão de óleo essencial nenhum se você faz uso de qualquer medicamento, porque você pode ter uma interação de princípios ativos e alterar o medicamento que você já toma, tá bom?
mas esse é um óleo essencial que pode ser ingerido, embora eu não recomende. Outra forma de utilizar esse óleo essencial é através da inalação. Eu utilizo muito no meu difusor pessoal e eu também utilizo às vezes naquela almofadinha terapêutica que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu ponho e aí eu durmo como se fosse com um tapa-olho com essa almofadinha terapêutica. Gente, eu acho maravilhoso esse cheiro. Hoje em dia é um dos cheiros que eu mais gosto de óleo essencial. E sempre que eu uso no meu difusor pessoal, quando eu passo pelas pessoas, as pessoas falam: que perfume bom, que cheiro é esse? Porque ele é um cheiro que no difusor pessoal ele fica, gente, mais do que um dia inteiro. Teve uma vez que eu botei de manhã e no outro dia pela manhã eu ainda estava sentindo o aroma desse óleo essencial. Ele é realmente muito perfumado, como eu falei, é um óleo muito forte, então no difusor pessoal é uma gota e ponto. Ah, mas uma gota é tão pouquinho. Gente, põe uma gota que você vai sentir esse óleo o dia inteiro. E vira e mexe alguém vai comentar: nossa, que cheiro diferente, que cheiro é esse? Porque ele realmente faz ser percebido, ele tem uma presença muito forte. Não é à toa que esse óleo essencial é muito utilizado na confecção de perfumes, porque ele realmente é um óleo bastante aromático. Bom, em relação à inalação, se você não tem um difusor pessoal, vou pegar aqui, ó, um exemplo. Na farmácia você encontra chumaços de algodão. Eu sempre falo de chumaço de algodão e daí uma pessoa que eu conheço falou: mas como seria um chumaço de algodão? Existem embalagens de algodão que já vem com ele assim, ó, uma bolinha. Daí você pinga o teu óleo essencial nesse chumaço de algodão. Se você trabalha, por exemplo, em escritório, em algum lugar que você fica sentado, pinga aqui e deixa perto de você, sempre abaixo de você. Se você botar acima, você não vai sentir tanto, porque o óleo vai volatizar e você vai fazer a inalação desse óleo essencial. Quanto que eu pingo aqui? Uma gota. Porque, como eu falei, esse óleo é extremamente forte. Então você vai pingar uma gotinha e vai sentir. Pode pingar no travesseiro, porque ele é bom para dormir, ele vai dar uma acalmada. Você pode colocar às vezes: não tenho colar difusor, não trabalho sentado. Se você não tiver nenhum problema em manchar a sua roupa, né? Se assim, você não vai ficar extremamente chateado se manchar, pinga na gola da sua camisa uma gotinha e pronto, sai, que você vai sentir aquele aroma o dia inteiro, tá? É uma boa opção. Difusor pessoal, como eu falei, é ótimo, mas você também pode usar no difusor de ambientes aí na sua casa. Você vai ter esse efeito muito poderoso. Não recomendo fazer isso caso você tenha gatos, porque os óleos essenciais podem ser muito tóxicos para os gatos. Mas também não recomendo se você tem crianças em casa. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco nas contraindicações, porque ele realmente é um óleo que mexe com hormônios, então vamos ater mais aos adultos. Bem, fora isso, uso tópico. Vou fazer diferente do que eu tenho feito ultimamente. Já vou dar uma receitinha agora aqui no meio do vídeo. E aí o pessoal que sempre vai pro final do vídeo para pegar só a receita, nesse vídeo vai ficar meio perdido. Vou mostrar aqui, gente, uma misturinha que eu faço para cólicas. Eu não sofro mais com cólicas, porém tenho muitas amigas que passam muito mal com cólicas menstruais. E esse óleo, gente, é tira e queda. Você passa, massageia e acabou a cólica. Mas eu sou homem, tô assistindo o vídeo, o que eu faço com essa receita que você vai dar? Passa no corpo, porque ele é bom para cólica, mas ele também é ótimo para pele. Você vai hidratar a sua pele de uma maneira maravilhosa. Você vai dar um brilho todo especial. Nessa receitinha, eu vou utilizar aqui, ó, 1 colher de sopa de óleo de coco. Tô utilizando óleo de coco porque é um óleo fácil. Boa parte das pessoas tem em casa. Ó, 1 colher de sopa de óleo de coco. E vou colocar aqui 3 gotas desse óleo essencial de gerânio.
ele é muito fluido, então fica de olho para não exagerar, não cair mais. Sempre acaba caindo uma gotinha a mais, mas se você ficar mais atento, de repente você impede que essa gota extra caia. Ó, 1, 2, 3. Hoje caiu certinho. 3 gotinhas. Eu misturo aqui. E no caso de cólica, você vai passar no baixo ventre. Então ali no pé da barriga, passa esse olhinho, massageia. A massagem no abdômen, gente, eu sempre recomendo que você faça no sentido horário. Você, claro, pode fazer movimento de vai e vem, de um lado para o outro, de cima para baixo, mas vai fazer movimento circular sempre no sentido horário, porque você obedece o sentido fisiológico do seu intestino e isso vai auxiliar que você tenha um funcionamento melhor do seu intestino. Se você sofre com prisão de ventre, é esse o sentido que você tem que massagear sempre a sua barriga. Movimento horário. Então você pega aqui debaixo do umbigo, pelo lado direito, vai subindo e desce, tá? Sempre nesse sentido, para você auxiliar aí o bom fluxo no seu intestino e não ficar com prisão de ventre. Depois de fazer essa massagem com óleo de gerânio, você vai ver que essa quantidade aqui talvez seja muito para massagear uma única vez. Mas se você está sofrendo com cólica, você vai fazer essa massagem, vai botar uma bolsinha morna, pode ser a almofadinha terapêutica que eu já ensinei, ou uma bolsa de água quente. E aí não precisa botar direto na pele, cuidado. Põe numa temperatura agradável. Espera meia horinha, se não passar, você vai passar de novo o óleo. E você vai fazer isso de primeira, eu já garanto pra você que você vai sentir um alívio. Já fiz o teste com algumas amigas que relataram uma melhora já na primeira aplicação. Em meia hora, aquela cólica monstruosa diminuiu. Mas se não melhorar, passa de novo e vai fazendo isso ao longo do dia, até que você sinta uma real melhora, tá? É um óleo muito potente para cólica. Você pode utilizar essa misturinha no teu corpo todo. Caso você queira utilizar no rosto, nós vamos pingar apenas 2 gotas para passar no rosto. É um excelente antioxidante, ele deixa a pele mais bonita, ele combate rugas, enfim. Você pode utilizar ele assim também. E se você quiser cabelos mais perfumados, eu adoro passar óleo essencial no cabelo, você também pode utilizar nos cabelos, tá bom? No couro cabeludo, pode passar. Vamos então agora falar sobre contraindicações desse óleo essencial. Quem não deve utilizar? Gente, gestantes, principalmente nos 3 primeiros meses, não deve utilizar esse óleo essencial. E depois dos 3 primeiros meses, só deve utilizar com o acompanhamento de um aromaterapeuta. Não é que não possa utilizar depois, mas tem que saber como vai utilizar, tem que ter ali uma orientação e uma supervisão, tá bom? Crianças, não é um óleo essencial para usar em criança, porque ele estimula toda a parte hormonal. E a gente não quer estimular a parte hormonal de crianças que estão em fase de crescimento, enfim. A gente não vai utilizar esse óleo essencial em crianças, tá bom? São as 2 principais contraindicações. No mais, mulheres que estão amamentando também tem que tomar bastante cuidado com o uso de qualquer óleo essencial. Então tem que estar tendo acompanhamento com aromaterapeuta. E pessoas que tomam medicamento, se forem fazer ingestão, tem que conversar antes com o médico falando o óleo essencial que você vai tomar. Embora a ingestão não seja algo que eu recomende, esse óleo essencial ele interage com muitos medicamentos, potencializando o efeito de alguns remédios. E isso pode parecer uma boa, nossa, vai potencializar o remédio. Mas você tem que entender que quando o médico prescreve um medicamento para você, ele faz todo um cálculo de como aquilo vai funcionar no seu organismo. Se algo vai potencializar, talvez você não precise tomar aquela dose de remédio, você tome menos. Porque às vezes essa coisa de potencializar o medicamento pode não ter um efeito benéfico para você. Então,
Se você toma medicamento, não faça ingestão de nenhum óleo essencial antes de falar com o seu médico, tá bom? E agora nós vamos falar sobre para quem esse óleo essencial é indicado. Pessoas com rugas, muitas marcas de expressão, aquela pele mais envelhecida, mais cansada, sem viço. Esse óleo essencial é muito bom para ser utilizado no rosto. Ele vai te dar uma jovialidade, ele vai funcionar como um antioxidante. Então ele é excelente para ser utilizado como um tônico facial. Para pessoas que sofrem muito com acne, com pele oleosa, ele também vai ajudar bastante. E é possível fazer uma misturinha com óleo de jojoba, óleo vegetal, que inclusive eu tenho um aqui, ó, deixa eu ver, é esse aqui. Óleo vegetal de jojoba, eu ensinei uma receitinha no vídeo anterior que eu postei, mas era com óleo essencial de laranja doce, que é um antioxidante para face. Você também pode substituir aquela receita que eu dei no outro vídeo por óleo essencial de gerânio e vai ter um tônico facial maravilhoso. Você também pode combinar com óleo essencial de melaleuca, que vai funcionar contra espinha, que olha, vai ser uma maravilha. Mas a gente vai fazer essa indicação para quem tem muita acne, a pele muito oleosa e também para pessoas que estão com dores musculares, dores articulares, muito cansaço, muita fadiga muscular. Esse óleo pode aliviar essas dores, pode auxiliar, né, na melhora. Pessoas que estão super estressadas, nível de cortisol lá em cima, eu vou deixar um artigo aqui falando sobre como esse óleo pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol no nosso organismo, porque ele realmente vai ter essas propriedades mais calmantes, mais sedativas, ansiolíticas, então ele ajuda a diminuir o estresse. Pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, como eu já falei, tem artigo aqui embaixo mostrando o efeito desse óleo essencial para essas pessoas. Pessoas ansiosas, pessoas com depressão também vão se beneficiar grandemente do uso desse óleo essencial, devido aí ao linalol, ao geraniol, que são princípios ativos que vão atuar justamente na ansiedade e na depressão. A gente vai indicar esse óleo para pessoas que sofrem com TPM e os sintomas da TPM, né? Muita dor de cabeça, muita irritabilidade, muita falta de paciência, cólica. Ele vai atuar sobre tudo isso, como eu falei, ele vai ser um importante regulador hormonal, então ele vai equilibrar essas coisas. Mulheres na menopausa também podem se beneficiar grandemente do óleo essencial de gerânio, porque ele vai trabalhar justamente aí essa regulação, ele vai trabalhar aquela questão do calorão que muitas mulheres vão sentir, né? Aquelas ondas de calor, ele ajuda bastante. E também algumas mulheres vão relatar perda de libido. E ele vai ser importante para trabalhar essa questão da libido. Ele vai normalizar a libido. E ele vai também auxiliar em inflamações de maneira geral. Vou deixar aqui embaixo um artigo que mostra os efeitos anti-inflamatórios desse óleo essencial. Gente, esse óleo essencial, ele está sendo bastante estudado. Na verdade, um princípio ativo chamado geraniol está sendo muito estudado no combate a diversos tipos de câncer. E é lógico que quando a gente fala isso, a gente não está falando que essa é a cura do câncer, não. A gente está falando que alguns artigos que já foram publicados têm mostrado aí uma ação bastante promissora, bastante interessante no combate e no tratamento de câncer. Vou deixar alguns artigos para você dar uma olhada aqui na descrição, tá? Mas o que eu tô querendo falar para você que está assistindo não tô dizendo que isso cura coisa nenhuma, mas a gente tem alguns artigos que mostram a eficácia aí em determinados ensaios clínicos e que daqui a um tempo, se a gente avançar nesses estudos e continuar tendo a eficácia comprovada, pode ser que no futuro a gente tenha material suficiente
para elaborar novos protocolos, para usar o geraniol e o óleo essencial de gerânio também como uma ferramenta muito importante no combate a certas doenças. Então, não estou falando que cura, não estou falando que já é cientificamente comprovado. Estou falando que existem muitos estudos que mostram uma eficácia no combate a células cancerígenas. E a gente precisa de muito mais estudo para afirmar qualquer coisa, mas já tem aí uma linha de pesquisa muito interessante que eu acho que, se você gosta do assunto, você deve pesquisar mais e ficar sempre de olho, porque novos artigos estão sempre sendo publicados a respeito disso. Bom, agora que eu já falei bastante a respeito aí das indicações, dos princípios ativos, eu vou falar um pouquinho mais sobre os efeitos energéticos, sobre os efeitos mais sutis que eu destaquei aqui para falar com vocês. Bom, esse óleo essencial, ele é um óleo que vai trabalhar bastante o amor próprio. É um óleo essencial que te faz ficar mais flexível e ele diminui aquela censura, aquela autocrítica exacerbada. É muito importante a gente conseguir fazer autocrítica. E, gente, o que eu tô falando agora é a minha percepção. Pode ser que você perceba de uma forma diferente, tá? Não tem artigos sobre essa parte, mas ele diminui bastante aquela coisa de autocrítica. Sabe quando você faz uma coisa e nada tá bom? E você não consegue, muitas vezes, se permitir errar em coisas que são detalhes e que as outras pessoas não estão nem aí, não estão nem percebendo. Esse óleo, ele te torna mais flexível, ele te permite se aceitar com aqueles pequenos defeitos, com aqueles pequenos defeitos, com aquelas coisinhas que às vezes irritam tanto a gente, mas que na verdade são só detalhes, que nem fazem tanta diferença assim. É um óleo que vai trabalhar a autoestima. Então, pessoas que estão muito depressivas, com problema de autoaceitação, com autoestima baixa, com distorções a respeito de si, não sabendo enxergar o seu valor, não sabendo enxergar as suas qualidades, esse óleo essencial vai ajudar muito, muito, muito. Vai ser um óleo que vai trabalhar a figura materna, então para pessoas que têm questões emocionais, traumas, dificuldades na relação mãe-filho, mãe-filha, esse óleo essencial vai trazer à tona essas questões para você conseguir trabalhar melhor. Então, nem sempre é um óleo fácil, porque algumas pessoas têm feridas muito profundas nesse relacionamento com a mãe, mas é importante que isso seja trabalhado. E eu não falo de trabalhar a figura materna só da sua mãe física, mas a gente pode perceber essa figura, esse arquétipo de mãe, às vezes em outras pessoas, às vezes em situações, porque a gente tem a figura materna como algo que gera e nutre. Muitas vezes esse gerar e nutrir acontece em instituições, por exemplo, o seu primeiro emprego foi como se fosse uma mãe para você, que gerou o seu caráter profissional, que te nutriu logo ali no seu início de carreira, e que talvez você tenha tido alguma questão muito profunda, alguma decepção, alguma questão que precisa ser resolvida. E esse óleo essencial vai trabalhar também isso. Bom, ele vai aumentar a sua sensibilidade de maneira saudável, você não vai ficar ultra sensível, mas principalmente as pessoas que são muito insensíveis, que às vezes não se importam com o outro e nem consigo, elas vão ficar mais sensíveis, elas vão ficar mais emotivas e mais compreensivas. É o óleo da compreensão. Então, quando você está muito irritada, seja com você, seja com o próximo, esse óleo é fantástico, porque ele realmente vai te estimular a ser mais compreensível, a aceitar, a levar as coisas mais leve. E vai trabalhar o feminino. Ele resgata na gente essa conexão com o feminino, e isso é muito importante tanto para homens, mas principalmente para mulheres,
porque muitas vezes a gente está reprimindo o nosso lado feminino, a gente está reprimindo essa natureza dual e deixando só que o nosso lado masculino assuma. E eu entendo porque a gente faz isso, porque muitas vezes o mercado de trabalho, principalmente, não aceita que a gente tenha esse lado feminino mais aflorado. Então a gente precisa se comportar o tempo todo ali segundo a cartilha do mercado, que é muito mais agressivo, que é muito mais masculino, enquanto a nossa natureza feminina está o tempo todo sendo reprimida. E quando a gente tem o equilíbrio, a gente consegue uma maior criatividade, uma maior leveza. Isso tudo é muito importante para que a gente realmente tenha saúde plena. Então, eu recomendo o óleo de gerânio, apesar de eu ter falado que não é o óleo que eu recomendo para quem está começando na aromaterapia. Esse é um óleo muito especial. Então, se você deseja se aprofundar mais no feminino, se você deseja tratar questões mais sutis, mais energéticas, esse óleo é muito especial e eu super recomendo que você tenha em casa. Talvez não seja o primeiro óleo essencial que você deva comprar, mas certamente ao longo da sua jornada em aromaterapia, você deve deparar com ele, e quando isso acontecer, eu espero que você tenha sensibilidade para aprender a gostar desse aroma e entender que ele está trabalhando coisas muito profundas, que nem sempre são fáceis, que nem sempre passam de forma imperceptível, mas que muitas vezes a gente ignora e deixa para lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Esses óleos essenciais que eu utilizo, gente, são da Kinari, uma empresa que já está há muito tempo no mercado, que é confiável, produz óleos 100% puros, além de muitos outros produtos que não são testados em animais, não tem ingredientes de origem animal, então são produtos veganos. E se você não conhece a Kinari, eu te convido a entrar no site, também vai estar aqui no box de descrição, para conhecer os produtinhos da Kinari. Se você gostar, faça lá a sua pesquisa, eu garanto que é o melhor custo-benefício que você vai achar na internet. E se apaixone por esse mundo da aromaterapia que pode realmente te deixar mais pleno rumo à saúde perfeita. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!